A Ordem 66 foi um evento extremamente bem planejado durante décadas, desde a busca de um DNA apropriado para os clones, ao crescimento dos clones e até que enfim o início das guerras clônicas. E nada disso foi acidental, tudo resultado dos planos, tudo frutos do que Darth Bane tinha criado 1000 anos antes, a tão conhecida Regra de 2. Com a Regra de 2, Darth Bane implementou o que ele chamava de a sobrevivência do mais forte. Sempre haviam dois, um mestre e um aprendiz. Quando o aprendiz superava o seu mestre, o aprendiz tornava o mestre e arranjava outro aprendiz. E a Regra de 2 seguia assim infinitamente. E foi nessa evolução do Sith, com a Regra de 2, que finalmente os planos das guerras clônicas foram desenvolvidos. Enquanto os Jedi se mantiveram os mesmos, ficavam treinando como relutar as antigas guerras, os Sith tinham desenvolvido, eles tinham melhorado. E no dia que as guerras clônicas se iniciaram, os Jedi, simplesmente por participar na guerra, eles já tinham perdido de início. E é por isso que quando a Ordem 66 foi finalmente executada, o que aconteceu a seguir era algo que nenhum Jedi praticamente esperava. Os soldados clones, amigos a esse ponto, as pessoas que tinham servido junto com os generais Jedi desde o início das guerras clônicas, simplesmente instantaneamente se viraram contra os Jedi. A Ordem Jedi, praticamente do dia para a noite, foi basicamente dizimada e Palpatine teve então a sua tão esperada abertura para fazer o que ele planejava há décadas. Instaurar, de novo, um novo Império dos Sith, mas dessa vez com Darth Sidious no comando. Apesar disso, a execução da Ordem 66 não foi o fim dos Jedi. A força é conhecida por se auto-equilibrar, e quanto maior a luz que existe, maior a sombra é projetada e vice-versa. Quanto mais escuridão a gente tem na galáxia, mais forte a luz se torna. E isso foi exatamente o que aconteceu com dois Jedi que sobreviveram à Ordem 66, Rowan Shrine e Oli Starstone. Oli, já tendo estudado muito história dos Jedi, estudado especialmente com Jocasta Nu na biblioteca, ela conseguiu reconhecer que durante a longa história dos Jedi, a Ordem já chegou perto de ser extinta várias vezes. Inúmeros genocídios já foram feitos contra os Jedi, eles já foram derrotados várias vezes. E todas as vezes nunca foi o fim. Os Jedi sempre davam algum jeito e eles retornavam mais forte do que nunca. E foi esse conhecimento que deu esperança para muitos Jedi que sobreviveram à Ordem 66. A grande maioria dos Jedi receberam o código que Obi-Wan alterou na antena do Templo Jedi. O código que dizia para os Jedi não virem para Coruscant. Em vez disso, fugir e se esconderem. E mesmo assim, muitos Jedi, talvez movidos pela vingança, resolveram, na verdade, em vez de entrar pro exílio como Obi-Wan e Mestre Yoda, em vez disso, decidiram se juntar contra o Império Galáctico. E foi assim que Rowan Shrine e Oli Starstone conseguiram encontrar mais 5 sobreviventes da Ordem 66. E eles não pararam aqui. O objetivo era encontrar o máximo de sobreviventes o possível, tendo assim uma melhor chance de enfrentar diretamente o Império. Possivelmente matar até mesmo a mão direita do Imperador, o Lorde dos Sith, Darth Vader, quem eles pensavam que era o único Sith sobrevivente. O grupo então teve a excelente ideia de invadir remotamente o sistema da Ordem Jedi. Nos arquivos da Ordem Jedi, o grupo conseguiu baixar a localização da última posição dos Jedi no fim das Guerras Clônicas, e foi assim que eles descobriram que no planeta Kashyyyk, durante as Guerras Clônicas, 3 Mestres Jedi estavam lá: Mestre Jedi Yoda, Luminara Unduli e Quinlan Vos. Quando o grupo de Jedi sobreviventes chegou em Kashyyyk, todos eles foram extremamente bem recebidos. Os Wookiees em geral são conhecidos por terem uma excelente relação com os Jedi, mas infelizmente o grupo ficou sabendo que os Wookiees não sabiam a localização dos Jedi. Mestre Yoda fugiu de Kashyyyk com a ajuda de Chewbacca e Tarful, e enquanto a Quinlan Vos e Luminara Unduli, eles tinham provavelmente morrido durante o conflito, mas ninguém realmente sabia. Os Wookiees, tendo uma excelente relação com os Jedi, ofereceu a eles até mesmo um refúgio para se esconderem do Império. Mas o que ninguém sabia era que o Império já sabia que o grupo de Jedi estavam lá agora em Kashyyyk. O Império então organizou uma campanha contra Kashyyyk. Moff Tarkin e Darth Vader orquestraram juntos essa invasão e eles fizeram até mesmo um acordo secreto. Vader queria ser curto e grosso, ele queria simplesmente bombardear o planeta da atmosfera. Mas Moff Tarkin queria outra coisa. A construção da Estrela da Morte estava um pouco atrasada, problemas com dinheiro, recursos, mão de obra e coisa do tipo. Então Moff Tarkin sugeriu para Darth Vader que, em vez de bombardeio orbital, uma invasão em terra do planeta. Em vez de exterminar os Wookiees, escravizar os Wookiees. Os Wookiees seriam uma excelente fonte de mão de obra para a Estrela da Morte. Então Darth Vader fez exatamente
exatamente isso. Ele planejou uma invasão na praia, como os separatistas fizeram, mas o que Darth Vader não esperava era uma excelente defesa dos Wookiees. Os Wookiees não só tinham um grupo de Jedi ajudando eles, mas eles também estavam extremamente bem equipados com materiais e armas de guerra deixados pelos separatistas e os soldados clones. O que ficou conhecido como a invasão de Kashyyyk foi quase um desastre para o Império. Milhares de Stormtroopers foram perdidos naquele dia, e no final o Império realmente foi obrigado a fazer um bombardeio orbital. Durante a invasão, ajudando os Wookiees a escapar do planeta, Vader conseguiu encontrar o grupo de Jedi sobreviventes. A aparência de Darth Vader, aquela roupa preta, era completamente aterrorizante, mas ainda assim não foi o suficiente para espantar os Jedi. Os dois primeiros a avançar em direção a Darth Vader foram os dois mestres Jedi, os mais habilidosos com os sabres de luz. Eles avançaram de forma estratégica. Todo mundo lembrava de como Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker duelou contra Conde Dooku. Eles usaram formas de combate diferentes e eles agiram juntos contra ele. Durante toda a luta, os dois mestres Jedi mudavam a sua forma de combate, tentavam usar a sua agilidade contra Darth Vader, mas as habilidades de premonição de Vader eram altas demais. Tudo que eles usavam contra Vader, Vader refletia, defendia, contra-atacava. E com sua força extrema graças à sua armadura, Vader absolutamente massacrou os dois mestres Jedi. Vendo esse massacre, dois padawans avançaram em direção a Darth Vader. Com um passo para trás e ataques rápidos e imprevisíveis, Vader quase instantaneamente arrancou o braço de um dos Jedi e a perna do outro. Olee Starstone então avançou em direção a Darth Vader. Ela era rápida, ágil, ela era pequena e usando a sua agilidade, ela tentava penetrar a defesa de Darth Vader, mas dessa vez ele usou uma estratégia muito diferente. Ele ficou simplesmente parado no chão com as suas duas pernas. Como se fosse uma estátua, ele colocou seu sabre de luz para frente, protegendo o centro da sua armadura, o seu painel de controles. Ele provocava Jedi, bloqueando todos os ataques contra ele. Rowan Shrine finalmente interviu no meio do duelo. Ele disse para Olee Starstone pegar os sobreviventes, os dois padawans que estavam simplesmente feridos, ir embora. E ele ia cuidar de Darth Vader sozinho. A gente sabe o que isso significa. Sacrificar a sua vida para salvar outras pessoas. Shrine sabia disso, ele fez a sua decisão e estava preparado. Shrine era o Jedi mais habilidoso do grupo. Ele também reconheceu que o centro da armadura de Darth Vader, o painel de controles, era sua maior fraqueza. Os ataques de Shrine eram extremamente rápidos, tão rápidos que ele conseguiu até mesmo acertar a perna de Vader. Ele ficou incrédulo com as semelhanças com o antigo General Grievous. Vendo fumaça e faíscas da perna, ele ficou até mesmo em dúvida se ele era humano ou uma máquina. Mas quando Shrine se preparou para uma estocada no centro da armadura de Vader fez algo inesperado. Ele abaixou seu sabre de luz. Ele usou a força para levitar pedaços de madeira ao seu redor. E ele atacou Shrine diretamente com a força. Os destroços de madeira atingiram Shrine com tanta força que ele ficou praticamente incapacitado. Costelas, pernas, sua bacia. Ele quebrou inúmeros ossos. Ele deitou no chão, seu rosto ensanguentado. Vader então se aproximou do Jedi, sabendo que a vitória estava na sua frente. Shrine olhou para Darth Vader e disse para ele: "Eu te agradeço, Vader, por me trazer de volta para a força. Mas antes me diga, você foi treinado por Conde Dooku ou Darth Sidious?" "Não por Conde Dooku, ainda não por Darth Sidious." "Ainda não?" Shrine disse. "Então você é aprendiz dele. O Sidious também tá junto com o Imperador Palpatine, é?" Shrine perguntou. Vader ficou calado por um momento, como se estivesse escolhendo uma resposta. "O Lord Sidious é o Imperador, Mestre Shrine." "Mas a Ordem 66, disse Shrine. Sidious que ordenou ela. A construção militar, a própria guerra, foi tudo um plano para eliminar os Jedi." Os ferimentos de Shrine eram tão severos que ele tossia sangue agora. "Foi Sidious que transformou você nessa abominação, Vader?" perguntou Shrine. "Não, Shrine. Eu fiz isso a mim mesmo, com um pouquinho de ajuda de Obi-Wan Kenobi. Você ainda não adivinhou, Mestre Shrine? Eu também fui um Jedi por algum tempo. Eu sou o 21º Jedi perdido, Mestre Shrine. Você já deve ter escutado falar sobre Anakin Skywalker, o escolhido." Shrine não pareceu surpreso. Ele olhou para cima, como se estivesse na verdade contente com o que ele escutou. Ele olhou para Vader. Disse para ele que ele já tinha visto isso antes. Ele tinha previsto. Um planeta de floresta, pessoas defendendo, naves escapando, uma explosão lá no céu, clara como uma estrela. E por alguma razão, você, de alguma forma, Vader estaria no centro de tudo aquilo. "Não fará diferença, Vader", Shrine disse.
se você matar todos os Jedi que sobreviveram à Ordem 66. Eu entendo agora. A força nunca morrerá. Acho que vocês conseguem adivinhar o que Darth Vader fez com Rowan Shrine depois disso. A campanha de Kashyyyk, apesar das baixas, foi um sucesso. Vader conseguiu levar centenas de milhares de Wookiees para a Estrela da Morte. E aquela premonição de Shrine para Vader entrou em um ouvido e saiu pelo outro. Pouco sabia ele que aquela premonição seria tão precisa, né? Um planeta de floresta, pessoas defendendo aquele planeta. E lá no céu, uma explosão clara como uma estrela. A destruição da Estrela da Morte. Mas deixa aí nos comentários o que você achou da premonição de Rowan Shrine. E se você gostou do vídeo, cuidado com o futuro, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.